So today I start with Matthew 24, verse 12. We did that before this verse. Matthew 24, verse 12. And it just says, it's about the last days, and it says, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Matthew 24, verse 12. E nesta manhã vamos falar, está escrito em Mateus capítulo 24, 12, que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. And we talked about this verse before, but today I want to go in some details. Nós já falámos sobre este versículo antes, previamente, mas hoje eu gostaria de entrar em alguns detalhes. When I look back on my life and understand how much I have been mistreated and bullied by people, I could have become an alcoholic, violent, or worse. E quando olho a minha vida e a forma que previamente fui tratado por muitas pessoas, eu podia me tornar um alcoólico, uma pessoa mais agressiva, violenta. Today I understand that everything that happened in my life, even when I was really young, that the devil tried to convince me to hate people because he used them to hurt me a lot. Então quando Yes. So even when I was young in my life, people hurt me a lot. Portanto, tem algo, provavelmente na minha vida mais passada, as pessoas me magoaram imenso. And I think the devil tried to make me hate people. E eu creio que o diabo me fez tentar por odiar as pessoas. Maybe he already saw some blessing on my life and tried to destroy it before I caused damage to his kingdom. Ele se calhar já estava a ver algo sobre mim e a forma como ele queria que houvesse perca na minha vida. Today, as we serving God on this island, the Lord showed me that the foundation of the church needs to be pure. Mas Deus me tem mostrado, enquanto estamos aqui nesta ilha, que a fundação da igreja deve ser de pureza. Without any obstacles which Satan could use to attack us and to destroy what God wants to build. Sem qualquer tipo de obstáculos daquilo que Deus possa querer fazer ou construir. So we need to be able to love everyone as Jesus loves everyone. Então devemos ser capazes de amar todo mundo como Jesus ama todo mundo. And today I want to speak about the obstacles that we have in our way to prevent us to love everyone. Então hoje eu gostaria de falar sobre os obstáculos que nós vamos encontrar no nosso caminho por forma a não amarmos as pessoas. And the Bible says we have received everything from God in our life. So what want we to be proud about? Então a Bíblia diz-nos nós já recebemos todas as coisas da parte de Deus, portanto, do que é que nós ainda nos podemos orgulhar? Today many people are proud about their money, success, their body, their culture, their education, own giftings, about their great plans. Pride is everywhere. Portanto, o orgulho está em toda a parte e muitos querem orgulhar do seu status, do seu dinheiro, daquilo que já alcançaram, a posição social, etc. 1 Corinthians 4 verse 7. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. In 1 Corinthians 4 verse 7 we can read the following. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, podemos ler o seguinte. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? 1 Coríntios 4, 7 diz, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? And the last words it says, because we are unwilling to forgive. E a última parte do versículo diz, porque nós não estamos abertos ao perdão. So I got mixed up. This is not the last word from this verse. The verse ends, so why do you boast as if you did not receive it? E a última parte do versículo então diz, e porque te glorias como se não houvesses recebido. So every heartbeat in our life, every breath we take, então cada fogo da nossa vida, cada ar que nós tomamos, everything that is given to us is a gift of God for our lives.
E então tudo aquilo que nós temos é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. So what can we be proud of? E então do que é que nós podemos nos orgulhar? Yes, for our achievements, Sim, pelos nossos cumprimentos. for some things, and it's okay to have proud if we are not ending up to be proud people. Não há nada de errado em nos orgulhar das nossas realizações, desde que isso não nos torne pessoas orgulhosas. Because there's a big risk that comes. Porque há um grande risco que daí advém. Because pride and selfishness can lead to bitterness. Isto porque o orgulho e o egoísmo podem nos conduzir à amargura. Bitterness means to keep the right, not to forgive. A amargura significa agarrar-se aqui que está certo e não em perdoar. Because we think we are bigger, better, greater than the other. Porque nos achamos que somos maiores, mais perfeitos do que os outros. Because we are proud on ourselves. Because we are unwilling to forgive. Porque nós nos orgulhamos em nós próprios, nossa grandeza, não estamos dispostos a perdoar. So the right to keep unforgiving is based on pride. Então o direito em não perdoar fundamenta-se no orgulho. Let's see what the Bible says about that. Então vamos ver aquilo que a Bíblia diz a este respeito. In James 3:14-18, Em Tiago 3, 14 a 18. in James 3:14-18, Em Tiago 3, 14 a 18. the Bible says, "But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false unto the truth." Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. This is not the wisdom that comes down from above, but it's earthly, unspiritual and demonic. Porque essa não é a sabedoria que vem do alto, porque é terrena, animal e diabólica. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. And in verse 18 it says, "And the harvest of righteousness is shown in peace by those who make peace." E o versículo 18 diz: Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ephesians 4:31 and 32. Efésios 4, 31 a 32. It's in there it says, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice." Efésios 4, 31 a 32 diz: Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda malícia sejam tirados de entre vós. So be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Because how can we not forgive if everything is forgiven to us? Como é que nós não podemos perdoar se tudo nos é perdoado a nós? So we've learned shortly that from proud there can come bitterness. Então nós aprendemos que do orgulho pode advir amargura. And now I want to show us that from bitterness there's something else that can come in our life. E quero-vos mostrar como a partir da amargura outra coisa pode vir à nossa vida. Because when we are in bitterness, we do not forgive another one. Porque quando estamos em amargura, nós não vamos perdoar o outro. When we are in pride, we do not forgive another one. Quando estamos no orgulho, também não vamos perdoar ao outro. And not to forgive
is the first rebellion which leads to more rebellion in our lives. E então não perdoar é a primeira rebeldia que vai gerar mais rebeldia na nossa vida. And if we allow bitterness, it is already a rebellion. E permitir então a amargura já é uma prova de que estamos em rebelião. And I'm standing here and I can tell you many people have heard us and our family since we're here on the island. E eu posso vos garantir que muitas pessoas já viram a mim e a minha família desde que estamos aqui na ilha. And there was quite some people that think they are Christians. E algumas pessoas que se julgam cristãs. And it's not, and I mean, it is okay for us to suffer, and even it's also okay for us to complain. E até de certa forma está certo, é ok sofrer ou então nos queixar de alguma coisa. But the idea of Satan behind this strategy is not only to make us suffer, Mas a ideia de Satanás por trás de tudo isto não é somente nos fazer sofrer, but to become bitter and rebellious. mas acima de tudo nos tornar pessoas amargas. Because this would destroy the church. Porque isto vai destruir a igreja. So what is rebellion now? E então, o que é a rebelião hoje? It is to disobey a clearly revealed word of God in the Bible. É desobedecer claramente a palavra de Deus revelada na Bíblia. It is to rising up against an established authority. É levantar-se contra uma autoridade estabelecida. And in 1 Samuel 15:23, E em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, in 1 Samuel 15:23, 1 Samuel 15, 23, it says, "For rebellion is as the sin of witchcraft." porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. So rebellion is like witchcraft. Então, a rebelião é como a feitiçaria. It's a strong sin. É um pecado muito forte. Because when we are rebellious, Porque quando nós somos pessoas we rebeldes, do not understand that everything is given to us. não entendemos que tudo nos foi dado a nós. We have a place of pride in our lives. Existe um lugar de orgulho na nossa vida. And we might be bitter somewhere. E então, alguns ali atrás vamos ser amargados. And for this reason we might be unforgiving. E por alguma razão vamos ser pessoas que não perdoam. And this is extremely destructive. E isto é extremamente destrutivo. Because the consequences of rebellion are, Porque as consequências da rebeldia são it gives the devil access to our lives. dá acesso ao diabo à nossa vida. It separates us from God. Think about Adam and Eve. Se pensarmos em Adão e Eva, vamos ver que nos separa de Deus. What did they do? O que é que eles fizeram? They did accept everything. Eles aceitaram tudo. There was this one tree. Mas havia uma árvore. And they thought, could be a chance. Pensaram, se calhar é uma hipótese. So they have been rebellious. Portanto, eles foram rebeldes. And it happened. E aconteceu. We have to live in a fallen world Nós temos que viver num mundo caído because of a little rebellion. por causa de uma pequena rebelião. Rebellion makes it difficult for us to hear God, and it affects our discernment. A rebelião traz alguma incapacidade de ouvir a Deus. In Ezekiel 12 verse 2 it says, Em Ezequiel capítulo 12, versículo in 2, Ezekiel 12 verse 2 it says, em Ezequiel capítulo 12, versículo 2 diz: Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house, who have eyes to see, but see not, who have ears to hear, but hear not, for they are a rebellious house. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. When we are rebellious, we cannot see spiritual things. Quando somos rebeldes, nós não conseguimos ver coisas espirituais. Our ears to receive God are getting numb. Os nossos ouvidos para ouvir a Deus estão a ficar entorpecidos. So rebellion withholds the blessings of life from God and His power for our lives. Então, a rebelião trava as bênçãos de Deus para a nossa vida, a nossa casa. Rebellion gets us in trouble
not listening to God. Então a rebelião põe-nos em apuros porque não nos deixa ouvir a Deus. In the Bible we have a very well-known story of rebellion in the Old Testament. E é subejamente conhecido uma história do Antigo Testamento sobre a rebelião. So the clearest demonstration of rebellion and its consequence in the Bible is found in 1 Samuel 15. E então o exemplo mais pragmático sobre a rebelião encontra-se em 1 Samuel capítulo 15. King Saul, chosen by God to lead Israel, became too big for his pants. E então a história do rei Saul, que foi escolhido por Deus, é um exemplo muito pragmático daquilo que a rebelião faz na nossa vida. He thought he knew better than God what God wanted him to do, so he disregarded God's direct instruction. Ele pensou que já sabia tudo e isso levou a desrespeitar uma instrução clara de Deus. And replaced it with his own idea. E fez o contrário, substituiu aquilo que Deus tinha dito por uma ideia sua. Instead of following God's instructions to destroy all the booty from the enemy camp, Saul kept the best cattle. Em vez de desfazer-se e destruir todos os despojos da guerra do campo do inimigo, ele decidiu ficar com o melhor. And instead of killing the wicked king Agag, as God had commanded, Saul brought him back as a prisoner. E então, em vez de destruir o rei malicioso Agag, ele decidiu ficar com aquilo que ele achava que era conveniente. Both acts were a rebellion against God's commands, but Saul rejoiced in his initiative and tried to justify his obedience. After all, the animals were to be sacrificed to the Lord, he said. Então, estas duas histórias nos mostram aquilo que a sua rebeldia contra Deus os levou, pensando, não, estes animais eu não vou matar como Deus tinha dito, porque se calhar vou oferecer isto a Deus. So what did this powerful King Saul that was chosen by God do? Então o que é que este rei, escolhido por Deus, decidiu fazer? He debated positively. Ele desviou-se positivamente, because he knew better, porque ele sabia mais, in a very little thing that God has instructed him to do. Num pequeno aspecto daquilo que Deus o tinha instruído a fazer. This was destructive to him and to whole Israel. E isto foi completamente destrutivo para ele e para todo Israel. And there are people that say that the struggles Israel has today, e muitas pessoas dizem que as lutas que Israel tem hoje still come back from this disobedience, têm a sua origem nesta desobediência, from this king. Deste rei Saul. In Hebrew 13 verse 17, no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 17, in Hebrew 13 verse 17, em livro de Hebreus capítulo 13 versículo 17, it says, "Obey your leaders and submit to them." Diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, for they are keeping watch over your souls, porque velam pelas vossas almas, as those who will have to give an account. Como aqueles que hão de dar conta delas. Let them do this with joy and not with groaning, para que o façam com alegria e não com gemido, for that would be of no advantage to you. Porque isso não vos seria útil. So if you have no leaders in your life, spiritual leaders, então se tu não tens líderes espirituais na tua vida, do not underestimate this. Não subestimes isto. Because they can see things in your life where you are totally blind. Porque eles podem ver coisas na tua vida onde tu estás completamente cego. And they can help you to bring God's blessing back into your life. Porque eles podem ajudar-te a trazer a bênção de Deus para a tua vida. We live in a time where there are hundreds of thousands of North Koreans praising Kim Jong-un. Nós vivemos um tempo onde existem dezenas de milhares de norte-coreanos que estão venerando a Kim Jong-un. Millions love Putin. Milhões amam Putin. How do we know that we are not affected from outside in our lives? Como saber se não estamos sendo afetados externamente na nossa vida? How do we know that we are not growing cold in our love to others?
E como é que vamos saber que não estamos crescendo de forma desfriada em relação aos outros? I myself, I put the Bible above my feelings. Eu próprio coloco a Bíblia acima dos meus sentimentos. And I believe it's true what the Bible says about the times we're living in. E eu creio que aquilo que a Bíblia diz é verdade sobre os tempos em que nós vivemos hoje. And I believe that it's true that the love of us has grown cold. E eu também creio firmemente que o amor de muitos está a esfriar. And there are reasons for that. E há razões para isso. And today God, with His love, wants to help us E hoje Deus, com o seu amor, quer nos ajudar to understand what happened with our lives in this time. que Ele nos quer ajudar a entender o que é que está a acontecer nas nossas vidas nestes tempos hoje. The Bible says it's extremely selfish times. A Bíblia diz claramente que vivemos tempos de grande egoísmo. People are full of pride. As pessoas estão cheias de orgulho. And you know what? E sabem, We live in this time. nós vivemos neste tempo. And it's all around us. E está em todo o nosso redor. And it would be a lie if it would not affect us. E seria uma mentira se isso não nos afetasse. It affects us. Mas nos afeta. But God wants to help us out of that. E Deus quer nos ajudar nisso. Because His love is greater. Porque o seu amor é maior. And He wants to bring light in our lives. E Ele quer trazer luz às nossas vidas. That we can love again. Para que possamos amar novamente. So if I give someone in the church a little instruction, Então, se eu dou uma pequena instrução a alguém da igreja, because I see a weakness, porque vejo uma fraqueza and you do not act, e não fazes nada, it can be for your own damage, pode ser só para teu prejuízo, for the damage of your family and friends and colleagues, para o prejuízo da tua família, amigos ou and colegas, for the damage of His kingdom, e será para o prejuízo do seu reino, but it's not for my damage. mas não é para o meu prejuízo. So this is what I ask from you today, and it's not to kill King Agag. Isto é aquilo que eu vos peço hoje, não é para matar o rei Agag. I ask for everybody who wants to support this church E eu quero pedir que todos aqueles que querem suportar a igreja, to pray more for me and my family. para que oram mais por mim e pela minha família, That we have the grace of God, para que possamos ter a graça de Deus, that we can overcome all the hate and the attacks. Even to this morning I received an email from someone attacking me. para que possamos resistir a todos os ataques. Ainda esta manhã eu recebi um e-mail de um ataque à minha pessoa. And that we love the people E que possamos amar as pessoas like Jesus loves us. assim como Jesus nos ama a That nós. there's no root of bitterness, Para que não haja raiz de amargura, no root of pride, nenhuma raiz de orgulho, that there's no rebellion não haja rebelião against the full gospel we have. sobre o evangelho pleno que nós temos. This is what God has for me. Isto é aquilo que Deus tem para mim. This is what God has for you. Isto é aquilo que Deus tem para ti. And I want to invite everybody this morning E eu quero convidar a todo mundo nesta manhã not to leave this room without asking God for forgiveness a não sairmos deste quarto hoje sem pedirmos a Deus por perdão for our sin where we accepted bitterness and rebellion in our lives. pelo pecado de nós termos recebido a rebelião e o egoísmo em nossas vidas, a amargura. We cannot love people more if there's bitterness in our lives, Nós não vamos poder amar mais as pessoas se houver amargura em nós. and there is bitterness in our E lives. existe amargura em nós. This is what the Lord showed me. Isto é aquilo que o Senhor me mostrou. And it is blocking us. E está-nos bloqueando. It's blocking us from the blessing of God. Está-nos bloqueando da bênção de Deus. It's blocking the life of others because they cannot receive the love of God. E está bloqueando de forma que nós não estamos passando esse amor de And Deus. it's blocking the kingdom of God. E está bloqueando o reino de Deus. And if you are here and you live in rebellion against God, E se tu estás aqui e estás em rebeldia a Deus, I can only tell you eu apenas te posso dizer that you cannot prevent God of loving you. que
Tu não podes evitar que Deus te ame. He did not offer his son Jesus Christ for you Ele não entregou o seu Filho Jesus por ti, that you will die, para que tu morresses, but that you can live forever mas para que tu pudesses viver para sempre and can be free of sin. e sejas livre do pecado. So for God, Então, para Deus, our weaknesses, as nossas fraquezas, our bitterness, a nossa amargura, our a rebellion nossa rebelião, is no problem. não é problema. Jesus looks at this as, give it to me. Jesus olha para isto e diz, entrega-me isso. It is a tragedy for our lives É uma tragédia para as nossas vidas if we do not understand that we have to give it to Jesus. se não entendermos que temos que entregar isso a Jesus. Because this is what Satan wants. Porque isto é aquilo que Satanás quer. He wants to destroy us. Ele quer nos destruir. He wants to keep us unfruitful in the kingdom of God. Ele quer nos tornar infrutíferos no reino de Deus. Amen.